Graça e paz do Senhor Jesus, um bom dia, amém? Amém. Bom dia a todos. Todos, A paz do Senhor. amém. Todos estão bem, na graça de Deus? Bom, já estamos, já no penúltimo capítulo da carta aos Hebreus e semana passada vimos o capítulo 11 aí e um capítulo muito importante, muito rico. É também um dos capítulos mais conhecidos até da carta de Hebreus, que fala sobre a fé. E nós vimos aí como o autor falou desse tema, desse assunto, e precisamos, entender o propósito dele, e entender por que ele mencionou os santos do passado. A maioria das pessoas colocam aí, a religiosidade, Se a gente pegar a Bíblia com olhar de religiosidade, vamos entender que ele pôs aí, listou essas pessoas, esses santos do passado, como um modelo para a gente seguir, do que eles fizeram. Mas o que, na verdade, o propósito desse capítulo é mostrar que eles só passaram por causa da fé. Tá? Então, o que nós temos que imitar deles é a fé, ou seja, buscar o caminho que eles trilharam, que foi o caminho da fé. Então, eles só passaram por causa da fé. E como a gente viu, todos eles, tiveram falhas, todos eles pecaram, alguns pecaram gravemente, a nossos olhos, mas a fé que, como o Novo Testamento vem dizer, nós somos justificados por ela. É através da fé que nós somos justificados, ou seja, todos os nossos pecados são justificados. Ou seja, Deus nos torna inocentes, mesmo sabendo que quem pecou foi nós. Mas por causa de Cristo nós somos inocentados, somos justificados. Deus olha para a nossa fé e é isso que importa para ele. Tá? Porque alguém pagou pelos nossos pecados. Então Deus não simplesmente ignora os nossos pecados como um pai desleixado, mas ele teve um fundamento, ele teve um motivo para não lembrar mais dos nossos pecados, ele tem um motivo para não colocar e cobrar os nossos pecados de nós novamente. Porque Cristo Jesus assumiu o nosso lugar. Amém? E pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício, é que nós somos curados, sarados e salvos. Amém? Bom, e o que mais tem pra gente lembrar? Basicamente, é isso que a gente tem que lembrar do capítulo 11. Tá? Vimos que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a gente quer agradar a Deus, o caminho é a fé. Ah, mas eu quero fazer algo para agradar a Deus. Então, que isso seja baseado na sua fé, seja como fruto da fé, e não como nós vamos como esforço, mas pela fé, tá? Então, Jesus mesmo falou: você quer fazer a obra de Deus? A obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Lá em João capítulo 6, quase no final do capítulo, ele fala isso. Então, esse é o caminho, tá? É a fé que agrada a Deus. E a fé na obra que Jesus fez. A gente quer agradar o Pai, então vamos ser gratos, vamos ter gratidão pelo que Jesus fez. Aí simplesmente o Pai vai se deleitar em nós. É quando nós temos essa fé e a confiança no que Cristo fez. Amém. Bom, chegando aí no capítulo 12, tá? Vamos lembrar, irmãos, faltou algo assim do capítulo 11, é o seguinte, teve o versículo 13 lá do capítulo 11 fala: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Bom, então, semana passada eu falei, os santos do passado, eles morreram sem receber a promessa, tá? Isso aí a Bíblia deixa claro. Porém, a gente sabe que eles receberam, que hoje eles, por causa da fé, Cristo, quando ele morreu, Cristo desceu, até onde eles estavam e os resgatou,
Cristo tirou, né, como a Bíblia diz lá em, acho que é 1 Coríntios, que ele, Efésios, se não me falha a memória, que ele levou cativo o cativeiro. Isso quer dizer o quê? Que Jesus foi lá e tirou todos que estavam ainda aguardando a sua vinda. Então, os santos do passado que morreram, eles tiveram que aguardar até que Cristo se manifestasse para os salvar também, tá? Para completar a sua salvação. Então, esses finalmente viram a promessa de perto, tocaram na promessa que era o próprio Jesus. Então, eles não receberam em vida. Nós, em vida aqui na terra, recebemos a promessa, ou seja, Cristo vem habitar em nós. Tá? Então a gente tem Ele aqui agora, recebemos Ele aqui agora, tá? E para todo sempre estaremos com Ele também, assim como os santos hoje estão com Ele lá. Amém? Glória a Deus. Então é só algo que eu precisava lembrar aqui e consertar da semana passada. Bom, vamos lá no capítulo 12. Vai falar de várias coisas, vai falar de provações, vai falar de disciplina e vai trazer, o autor vai trazer algumas exortações, alguns conselhos para os leitores. Vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, de Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Então aqui, primeiro, lembrando que isso é uma carta. Então ela originalmente não foi escrita em capítulos, ela foi um texto só, né, por inteiro. Então aqui quando ele diz, portanto também nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que testemunhas são essas? Quais são essas testemunhas que estão nos rodeando, que estão nos observando? Né? Vamos lembrar? São as testemunhas, são os santos que ele mencionou no capítulo 11. Então, ele está continuando. Portanto, esse portanto aí dá a ideia o quê? Ele está continuando a carta, ele está concluindo o que ele falou no 11. Então, nós estamos sendo rodeados, ou seja, eles estão nos observando, tá? Lá do céu, eles nos olham e vamos lembrar, o que nós temos hoje é melhor do que eles tiveram. Então, eles nos observam e se alegram por nós, porque nós temos algo que eles não tiveram, tá? Vamos lembrar uma coisa básica, eles não tiveram Deus habitando neles. Eles não tinham isso, eles não sabiam o que é, né? Na verdade, eles nem sabiam que isso iria acontecer, talvez, né? De que Deus iria habitar no homem. Eles sabiam que Deus usava o homem, eles sabiam que Deus vinha sobre o homem e dava poder para fazer algumas coisas, mas eles não eram a habitação do Espírito Santo. E aí que eles observam isso lá do céu hoje e talvez algum tempo pensem, poxa, por que eu não nasci depois de Cristo? Tá? Por que eu esperei um pouquinho para nascer? Mas mesmo assim eles serviram a Deus, glória a Deus por isso, tá? Eu não estou falando que eles estão reclamando, mas eles sabem que o que nós temos hoje é melhor. E nós, será que nós sabemos? Hoje em dia o que tem é muita ignorância. Nós temos, é ensinado para nós o quê? Que nós temos que ser como eles, como os santos do Antigo Testamento. Muitas pessoas, né, nas suas orações, eles colocam Elias, colocam Eliseu, colocam, né, Moisés como o modelo a ser seguido.
tá? Mas eles não entendem que o que Moisés, Elias, Eliseu, Sansão tiveram não, não se compara ao que nós temos hoje. O que nós temos hoje é muito melhor. A aliança que nós temos com Deus hoje é infinitamente melhor. Aqui mesmo no capítulo, aqui no livro de Hebreus, que nós vimos nos capítulos anteriores, fala o quê? Que se a antiga aliança não fosse sem defeitos, não precisava de um lugar para nova. Ou seja, aí a gente viu que o defeito na aliança era o quê? O homem que não permanecia nos mandamentos do Senhor. O homem não tinha condições de manter-se fiel. Tá? Deus era fiel, mas o homem não. A aliança era o Antigo Testamento, né? A lei era perfeita. A lei é perfeita, mas o homem não é. Assim como diz Paulo em Romanos 7. A lei é santa, mas eu não sou. Tudo que eu quero fazer debaixo da lei, tudo que eu quero fazer de bom, eu não faço. Eu só acabo fazendo o que é de ruim. Debaixo da lei era isso que eles experimentavam, irmãos. Era frustração atrás de frustração. Eu quero ser santo, mas eu não consigo. Eu quero ser fiel, mas eu não consigo. Então, isso que essas testemunhas contemplam em nós. Eles estão nos rodeando, estão talvez torcendo por nós, para a gente entender isso, tá? E esse é o propósito do livro de Hebreus. Ele está mostrando que o caminho da nova aliança é melhor do que o antigo, tá? E na verdade o antigo aliança já caducou, ou seja, já perdeu a validade. Temos agora a nova aliança. Se temos a nova, a antiga já não serve mais. Amém? Amém. E ele diz, então, já que a gente está cercado dessa nuvem de testemunhas, vamos deixar todo embaraço, todo empecilho, tudo aquilo que nos mantém presos, tudo aquilo que toma nosso tempo e todo pecado, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ou seja, vamos parar de olhar para trás e vamos olhar para frente. Vamos parar de nos prender no que passou, aquilo lá que a gente errou, ou que os outros erraram conosco. Vamos deixar isso de lado e vamos olhar para seguir em frente na carreira que nos está proposta. Qual carreira é essa? A carreira da fé. Amém? Então, aqui também, ele não está dizendo que vamos deixar o pecado, porque senão você não vai ser salvo. Não é isso. Né? Ele já mostrou que a nossa salvação depende da vida de Cristo. Então, enquanto Cristo está vivo, aqueles que já receberam a salvação estão seguros. Mas, por quê? O pecado vai nos impedir de desfrutar e de contemplar essa carreira, de contemplar esse novo caminho. Né? Isso é bem claro aqui nessas cartas. Né? O pecado aqui não é mais um problema para a nossa salvação, porque Jesus já cuidou dele. Jesus já cuidou disso. Jesus já resolveu o problema do pecado em relação à salvação. O pecado ainda existe, a gente ainda comete pecados, mas o que esse pecado nos faz hoje é nos impedir de desfrutar o que temos, nos tampa a visão para aquilo que a gente já recebeu, tá? Porque o pecado nos faz olhar para nós mesmos também, nos faz se sentir mal, e só que o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, se a gente continua no pecado, o pecado vai nos trazer o quê? Vai nos tirar a paz, vai nos tirar a alegria, tá? E por aí vai. Então, vamos deixar de olhar para isso e vamos olhar para Jesus, que é o autor, né? É ele que começa, a gente começa nele, né? Jesus nos ama, Jesus morreu por nós, amém, somos salvos. Mas ele é também o consumador, ou seja, o aperfeiçoador da nossa fé. Então, Jesus não é importante só para o início da salvação, tá? Assim como lá em Gálatas, deixa eu lembrar aqui, Gálatas 3, que Paulo disse o seguinte: vocês foram salvos pela fé ou pelas obras? Aí a resposta é claro que é pela fé. Olha o que ele diz. Capítulo 3, versículo 2. Só quisera saber isso de vós,
Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Então, o que é que Paulo queria dizer lá em Gálatas? Vocês começaram, vocês não receberam Cristo pela fé? Vocês não foram salvos quando vocês creram nele? Sim. E agora vocês estão querendo terminar pela carne, ou seja, pelo esforço, pelas obras? Então, Jesus não é só o autor da salvação, ele é não é o autor da fé, ele é o consumador ou aperfeiçoador da nossa fé. Ou seja, ele é Jesus no início e Jesus também durante a nossa carreira, a nossa vida. Então, Jesus de início ao fim da nossa vida. Amém? Amém. Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Jesus, vamos considerar ele, vamos olhar para ele, porque ele, né, tendo em vista a glória que ele iria ter, né, a alegria que ele iria ter, ele suportou a cruz. Qual é a alegria? A alegria de termos com ele. De que ele pudesse estar junto de nós e nós junto dele, né? Então, essa alegria para ele foi o suficiente para ele suportar a cruz. Lembra lá no jardim de Getsemane? Ele orou: Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Né? Contudo, seja feita a tua vontade. Então, ele estava pensando em nós naquele momento. Ele pensou em nós e ele foi falar: não, deixa a vontade de Deus ser realizada na minha vida, tá? E aí, então vamos considerar, versículo 3, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, nesses momentos de tribulação, nos momentos de muita provação, vamos considerar Jesus, vamos olhar para ele e não para trás. Vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, tá? E vamos manter correndo essa carreira, correndo essa vida na fé, vivendo pela fé, como é a proposta de Deus para os justos, certo? E quer dizer que não fazendo ignomínia. Ignomínia é vergonha, tá? A vergonha. A vergonha que ele passou na cruz, tá? Vamos lembrar, né? Jesus foi tido como pecador. A cruz, não fazendo caso da vergonha. Então, ou seja, ele ignorou, né? Tá. Ele sabia que ele passou aquele momento de vergonha, mas ele olhou pro fruto, foi pro resultado daquelas provação que ele passou. Amém? Agora vem um versículo bem polêmico, né? Bem usado aí em favor da religião, que a gente tem que resistir, tem que lutar contra o pecado. Mas olha o que diz: ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então vamos lá. Primeiro aí, não resistisse até o sangue. E nem vamos resistir, porque Cristo é o sangue dele que conta, tá? Então, na luta contra o pecado, nós vamos manter os olhos em Cristo. Essa é a luta contra o pecado. É manter os olhos em Cristo. Não em nós mesmos, não no que nós podemos fazer contra ele, contra o pecado. O pecado já, como eu falei, como a Bíblia diz, já é um problema resolvido. Então, por que a gente vai olhar para o que está resolvido? Vamos olhar para Jesus, que resolveu o pecado. Vamos olhar para a cruz, para o sangue dele, não o nosso. Tá? Aqui não é um convite a nós, tem que esforçar até o máximo contra o pecado. Não, 1000 vezes não. Que ele está dizendo: vocês não resistirem até o sangue. Tá? E outra coisa nesse versículo é o seguinte: no versículo 11 também já falou que alguns aqui, algumas pessoas que
né, dos hebreus aqui, para quem essa carta foi escrita, lembra, eles entraram, receberam a mensagem, alguém pregou para eles receberam a mensagem, começaram a crer em Jesus. Aí começaram a dar ouvidos, tá? Eles deram ouvidos à mensagem e por começar a dar ouvidos, começaram a ser perseguidos, tá? Nessa época, todo aquele que era considerado cristão, todo aquele judeu que abandonava o templo e começava a andar com os apóstolos, ou seja, que se tornavam cristãos, eram perseguidos. Então, os judeus, né, os poderosos do templo, mandavam perseguir mesmo, né? Lembra de Paulo? Paulo era um desses que perseguia, tá? Aqueles que se tornaram cristãos. E então era perseguição atrás de perseguição. A Roma também perseguia, porque eles intitulavam Jesus como rei e eles não, o único rei é César, o único rei é fulano, e perseguição atrás dos cristãos, tá? Então, o que aconteceu? Muitos deles, quando viam essa provação, muitos desses hebreus, eles não aguentavam. E o que eles faziam? Para parar de ser perseguido, vou voltar para o templo. Vou voltar para a lei de Moisés. Tá? Então, talvez uma das explicações desse versículo é isso. Eles não resistiram até o sangue, ou seja, alguns deles não tinham ido realmente até o limite da perseguição. Ou seja, quando chegavam a um ponto, eles recuavam, aí abandonavam a fé. Então, e por que eles abandonavam? Porque realmente não tinham crido. Porque aqueles que criam, que tinham realmente crido, né, vamos dizer, concluído esse processo de crer, eles eram salvos e, consequentemente, eles tinham, através do Espírito Santo, eles recebiam essa força para se manter na fé. Tá? Agora, os que apenas estavam ali simpatizando com a mensagem, realmente eles não tinham como permanecer. Amém? Então, aí a gente vê que essa perseverança está ligada à fé. A perseverança, nos momentos de tribulação, tem a ver com a gente já ter crido. Quem ainda não creu, recua. Agora, quem já creu, continua e resiste até o sangue. Continue do 5. Não. Aí tá. Aí agora o 5 vem mais ou menos entra um outro assunto, mas ligado ao primeiro. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Isso aqui é uma citação de Provérbios, tá? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Sim, vamos lá. Todo pai, bom pai, ele disciplina, ele corrige o filho, tá? O pai que preza, né, que tem amor e preza pela vida do filho, ele vai corrigir o filho, tá? Só que o pai, geralmente os pais aqui terrenos, corrigem os filhos com base nos erros dele. Ou seja, o filho errou, eu vou lá e corrigir, tá? Ou disciplinar como resposta ao erro do filho. Mas se Deus já nos perdoou, se Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados, Deus vai nos corrigir com base nos nossos pecados? Não, tá? A correção de Deus, a disciplina de Deus é com vista ao futuro e não ao passado. A correção de Deus é para nos treinar, vamos dizer assim, para o futuro, né? Treinar para continuar olhando para frente, olhar para a carreira que nos está proposta, não em resposta ao nosso erro, porque sobre os nossos erros ele não se lembra mais. Essa é a promessa que nós vimos no capítulo 8, tá? Então, irmãos, a gente deve entender, aliás, melhor essa palavra aqui, disciplina, a palavra correção, tá? Não tem a ver com os nossos pecados, mas é um treinamento para o futuro. Deus nos corrige e sempre com amor, tá? O fato aqui dessas provações, dessa tribulação que os hebreus estavam passando,
Aqui o autor tá vendo isso como uma disciplina de Deus, tá? Mas baseado no nosso entendimento da nova aliança, não foi Deus que colocou aquela provação neles. Vamos lembrar disso. Deus usou disso aí para discipliná-los, né? Vamos dizer assim, para fortalecer a fé deles, tá? Aqueles que já tinham entrado na fé, a fé deles era fortalecida. Então, a questão é que tudo coopera para o nosso bem, tá? Ainda seja bom, seja ruim, tudo vai cooperar para o nosso bem, porque Deus é capaz de, no meio da tribulação, transformar aquilo para que a gente tenha proveito na tribulação. E não sentar e reclamar né, ficar triste, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Não, Deus não deixou acontecer. Isso está acontecendo, tá? Mas vamos tirar um proveito disso. Vamos olhar para Jesus e continuar, né? A nossa atitude diante das tribulações é essa. Não sentar e murmurar e, né, lamentar a vida e talvez pensar em retornar. Por que eu estou aqui? Não. A gente tem uma motivação. Cristo em nós é a esperança da glória. Tá? Então a gente olha para Ele, né, que está em nós, e a gente prossegue. Tá? E nessa tribulação a gente vai, né, Deus vai estar conosco. Algo que Ele quer nos ensinar é que Ele está conosco naquele momento. A gente não está sozinho e nenhuma tribulação é capaz de nos destruir. Tá? Pode destruir o corpo, mas se destruir o corpo, assim como falar, eu estou feliz. Se eu não sei se eu quero ficar aqui e continuar servindo a Deus, mas se eu também morrer, vai ser lucro para mim, porque a morte para mim vai ser ganho, eu vou estar com Cristo mesmo, então eu estou aqui com Ele. Aqui na terra eu estou com Ele. Se eu morrer, eu vou estar com Ele também? Tanto faz. Então, vamos ter uma atitude positiva, né? Uma atitude de fé realmente, né? Tanto faz eu estar aqui como eu não estar, eu vou estar com Cristo da mesma forma. Amém? Amém. O meu lugar com Ele já está garantido. Louvado seja Deus. Amém. E agora, irmãos, no versículo 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita. Qual a palavra? Porque o Senhor corrige a quem ama Açoita e também. açoita a todo filho Então, vamos lá. a quem recebe. Essa palavra açoita é uma palavra de um peso negativo, tá? Açoitar é aquilo que Jesus passou antes de ser crucificado. Ele foi açoitado com chicotes eu acho que eram de couro, com pontas de ferro ou talvez de ossos, tá? Que cortaram a sua carne. Não é esse açoitar. Então, me parece, né? Na verdade, né? Eu já ouvi alguns textos e já ouvi pregações. Essa palavra açoitar, ela foi mal traduzida, tá? Mas o que aconteceu? A palavra usada no original, e vamos entender, eram hebreus. Os hebreus falavam a língua hebraica. Então, originalmente, essa carta foi escrita em hebraico, porque era de judeu para judeu. A palavra açoitar, que foi usada, né, no original, ela significava como investigar profundamente, algo assim. Tá? O significado original dela era esse. Por quê? Além do mais, a palavra, né, por ser a língua antiga, na época não existia ainda aquele instrumento usado para açoitar Jesus. Então não podia ser o mesmo sentido, porque aquele instrumento não tinha sido inventado ainda. E, né, quem inventou aquilo foram os romanos, não foram os hebreus. Então, os hebreus não tinham a palavra existia, mas não para aquele sentido, não para aquele instrumento. Então, o sentido aqui, Deus corrige e ama o que ama e açoita. Na verdade, aqui é como sondar profundamente. É aqui o pai que sonda, né? Ele corrige, mas sonda os motivos do filho. Ele investiga a vida do filho.
Não no sentido de bisbilhotar, no sentido de querer entender, de conhecer o filho, tá? Então, o que ama. Porque, irmãos, quem foi realmente açoitado no sentido de negativo que eu falei, de açoitar como foi Jesus, tá? Quem recebeu os açoites que cortaram sua carne, que deixaram ele como se como uma terra que é arada, né? Que faz aquelas valas, foi Jesus. Jesus teve seu corpo açoitado, não nós, tá? Essa correção de Deus não é, né, com lutas, não é com problemas, não é com enfermidades, não é esse tipo de correção que Deus nos dá. A correção dele é de investigar, é de nos sondar. Vamos lembrar que quando Deus, no caso de Jó, tá? Jó, um homem reto, o próprio Deus testificou que Jó era um homem reto, um homem temente. Nós sabemos que quem causou todos aqueles problemas foi Satanás. Toda aquela desgraça que aconteceu com Jó veio de Satanás, não de Deus. Alguém fala, mas Deus permitiu. Sim, naquele tempo Jesus não era o mediador, Jesus não era o sumo sacerdote ainda, tá? Ele não tinha nascido para assumir o seu lugar de sumo sacerdote, ou seja, de intercessor por nós. Então, Jó mesmo declara que ele não tinha ninguém por ele. Então, esse é outro assunto para outro vídeo. Mas, quando Deus começou a falar com Jó, e aí sim ali Deus estava corrigindo e qual é a palavra? Exortando a Jó, lembra que foi só com perguntas? Deus veio a Jó e só fez um monte de perguntas para Jó. E através das perguntas que Deus já sabia a resposta, Deus não estava perguntando, querendo saber. Deus sabia que Jó não sabia. Então, o que Deus fez ali foi investigar. Foi fazer Jó refletir também. Então, essa é a correção de Deus. Ele nos vem fazer pensar diferente. Vem nos fazer ter uma metanoia, ou seja, ter um arrependimento, que é a mudança de mente. Então, Jó, quando entendeu todo o questionamento de Deus, aí ele se rendeu. Falou assim, eu não sabia de nada, eu só conhecia Deus de ouvir falar, hoje eu conheço, meus olhos viram ele. Tá? Então, essa correção, esse açoite aqui, essa palavra açoitar, na verdade foi empregada de forma equivocada pelos tradutores. Tá? Se suportares a correção, Deus nos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrige? Sim, então, a correção, segundo o que nós vimos, é a correção como um treinamento para a gente olhar para a carreira que está proposta. É um treinamento para o futuro. É assim como um bom treinador treina o atleta, né, para o prêmio. Tá? Mas Deus, diferentemente, ele trabalha com o amor. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, nós somos filhos, Deus vai nos corrigir porque Ele nos quer bem, Ele quer que a gente desfrute do que Ele tem para nós. Então Ele vai nos corrigir sim, Ele vai nos levar a entender de forma diferente o que a gente está entendendo hoje. Ele vai nos fazer tomar posse das nossas vitórias que Ele já conquistou para nós. Então sim, todo pai que ama o seu filho vai corrigi-lo porque quer seu bem. Amém? Amém. Lembrando o sentido da palavra correção aqui, no contexto. Né? No contexto, na verdade, toda a Bíblia. Lê o 9, hein? Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. E então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitarmos a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser
motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz frutos pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Isso. Então aqui ele vai falar, né? Se a gente se sujeitou aos nossos pais que nos corrigiam, né? E eles não são perfeitos, quanto mais a gente vai se sujeitar ao Senhor, tá? Para a correção. O que é se sujeitar à correção? É ter sempre essa humildade de que nosso entendimento hoje é em parte, e que é Deus que nos ensina, é Deus que tem a verdade e a verdade está nele. E aí a gente se submeter a isso, que a gente não é dono de tudo, não é dono da verdade, e que a gente sempre tem o que aprender, nossa mente tem que sempre estar em constante metanoia, em constante transformação, tá? O que a gente entende hoje, né, amanhã vai ser melhor, tá? O que a gente entende amanhã, depois vai ser melhor ainda. Então a gente tem que sempre deixar Deus nos levar a esse crescimento, deixar as coisas que ficaram para trás, né? Como ele falou no início, né? Deixar o pecado, todo embaraço, deixar o caminho da justiça própria e andar pela fé, andar sempre para frente, tá? E o Senhor sempre quer nos levar a que a gente tenha a estatura de Cristo, tá? Quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente se rende à disciplina de Deus, essa disciplina de amor, essa disciplina de conhecimento, essa disciplina também de autoconhecimento, né? Deus, ao contemplar Jesus, a gente está nos vendo a nós mesmos também, né? Quando a gente se deixa, né, levar pelo caminho do Espírito, tá? A gente vai sendo, né, nossas atitudes, Jesus vai fluindo cada vez mais de nós. Ele já está em nós, mas à medida que a gente se rende no caminho do Espírito, Cristo vai sendo mais e mais visível através da nossa vida. Amém? Amém. Essa é a intenção de Deus, né? Então, e aí fala, no início, essa provação, e vamos lembrar que a provação deles era a perseguição, tá? Eles estavam sendo perseguidos, alguns mortos, alguns, né, presos. Então, no início, não parece ser, não é legal passar, não, tá? É isso que ele está falando. No início é de tristeza, tá? Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Então, as provações, irmãos, ninguém quer passar por provação. Isso é óbvio, isso é, né? Louco é quem gosta de passar por situações assim, tá? Gostar, a gente não gosta, tá? Mas vamos ser claros, Cristo quer nos encorajar que mesmo tendo aflições no mundo, a gente pode ter um bom ânimo, pode ter alegria, porque Ele já venceu o mundo, tá? Então, as aflições existem, elas, enquanto estivermos aqui na terra, vamos passar por elas, tá? Mas o Senhor está conosco, e isso que nos dá ânimo, tá? Amém. Então, no início, a gente vai ficar triste, no início a gente vai ficar, né, meio desanimado, mas depois vai vir o fruto pacífico de justiça. Ou seja, aquilo vai servir para alguma coisa para nós, tá? O Senhor vai fazer cooperar para o nosso bem. Tudo de mal que acontece vai cooperar para o nosso bem. Essa é a garantia, essa é a promessa de Deus para nós. Aí esse capítulo é meio que dividido em duas partes, tá? Aí ele falou dessa parte das provações, agora vai vir outra parte aí falando exortação à santidade, vários outros preceitos aí. Então, primeiro, antes de continuar, vamos lembrar, irmãos, de novo, o propósito da carta, tá? Vamos lembrar que os hebreus estavam com problemas ali. O problema dos hebreus é que eles ouviram a palavra, mas não creram plenamente, tá? E por causa das perseguições, alguns estavam recuando. Alguns tinham parado no meio do caminho, estavam quase crendo na salvação pela fé mediante a graça, mas recuaram. Ficaram com medo das perseguições. Aí eu vou passar por isso. Aí estavam recuando e
voltando às práticas da lei. E aí que o escritor de Hebreus vai falar o seguinte: se vocês voltar para lá, não existe mais, não vai ter mais arrependimento para vocês. Ele até vai repetir isso aqui no capítulo 12. O caminho é esse, o sacrifício perfeito é esse, o de Jesus, não de animais. Ele falou por todo o início aí da carta, os outros capítulos anteriores, até o 9 mais ou menos, até o 10, foi ele falando sobre, né, comparando a antiga e a nova aliança, comparando os sacrifícios dos animais com o sacrifício de Cristo, comparando o sumo sacerdote da lei e Jesus como o eterno sacerdote, né, da nova aliança. E aí ele está dando aí, né, os motivos, né, baseados na própria palavra que os hebreus conheciam, para advertir eles que esse era o único sacrifício capaz de dar salvação. E se eles não tomassem posse desse, se eles não crescem nele, já não tinha mais sacrifício restante para eles. Ou é esse ou é nada, tudo é nada aqui. Então, estava convidando eles a tomar uma decisão. Tá? Vocês começaram a passar situações e será que foi em vão? Agora vocês querem retornar para o tempo? Tá? Então, isso tem que ficar claro na nossa mente ao ler a carta aos Hebreus, para a gente não interpretar errado o que Deus está falando através do escritor. Tá? Vamos lá. Versículo 12. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, aí ele vai falar aqui, né? Vamos levantar, aqui minha versão fala assim: levante as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Então, o que ele está falando? Vamos tomar o caminho certo, porque tem gente que está mais fraco, que vão olhar para nós e vão querer trilhar o nosso caminho. Então, é isso que eu entendo aqui. Aí ele continua: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É outro versículo também muito usado de forma errada para fazer as pessoas ter medo, né, de Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus, mas qual a santificação? Tá? E aí que eu vou ler um versículo aqui para nos dizer que santificação é essa. Tá? Muitos pensam que é a nossa conduta. A nossa conduta faz parte, né? O nosso comportamento mudado faz parte da nossa salvação. Mas não é o motivo da salvação. Nós mudamos, nós mudamos nosso comportamento não para ser salvo, mas porque nós somos salvos. Tá? Ninguém muda, ninguém consegue ser salvo através das obras. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente por ter ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela vos sejam contaminados. 1 Coríntios 1:30 diz o seguinte: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, qual a santificação? Sem qual santificação que ninguém verá o Senhor? Sem Cristo. Então, sem Cristo ninguém verá Deus. O que Jesus falou lá? Quem me vê, vê o Pai. Tá? Então, Cristo é a nossa santificação. Então, se a gente tem Cristo, a gente já é santificado, já é santo, já foi lavado e remido. Amém? Amém. Então, a santificação aqui é essa. A santificação
como da nossa identidade, não somente dos nossos atos. Os nossos atos vão seguir o que a gente crê de nós mesmos. Se a gente crê que a gente é santo, como a palavra diz que nós somos, então nossos atos vão seguir isso. Se a gente ainda pensa que a gente é pecador, a gente vai continuar pecando. Tá? Então nossos atos, irmãos, vão seguir o que a gente crê. Tá? Você quer mudar seus atos? Então entenda quem você é em Cristo Jesus. Tá? Então a santificação aí é Jesus. Sem a santificação ninguém verá a Deus. Exatamente. Sem Cristo ninguém verá a Deus. Tá? Não é a santificação nossa, como nós que vamos nos santificar. Ninguém tem o poder de santificar, de se santificar. É Cristo que nos santifica. Amém? Amém. Então, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tá? Então, aqui são conselhos do escritor, tá? Exortações, conselhos. Tá? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem Cristo, ninguém verá a Deus. E aí ele fala assim, tendo cuidado que ninguém se prive da graça. Quando a gente se priva da graça de Deus, e qual que é o caminho para... O que a gente faz para se privar da graça de Deus? É retornando às obras. Então, aquele que vivem pelas obras, tá? Ele está se privando da graça de Deus. Lá em Gálatas 5 diz o seguinte, que a gente decaídos estão da graça de Deus aqueles que estão voltando para a lei. Capítulo 5, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então, quando a gente volta para a lei, quando a gente segue o caminho do esforço, a gente automaticamente estamos nos privando da graça. A graça é o quê? É todo o favor de Deus que a gente não é de forma imerecida. Então não é pelas obras que nós conseguimos o favor de Deus, é pela fé que nós temos o favor de Deus. E aí se a gente quer conquistar isso com esforço, a gente vai estar cansado, a gente se cansa, a gente se frustra, e é aí que brota a raiz de amargura. Tá? Então a raiz de amargura tem seu início nisso aí, na labuta, né? Nas obras, né? As obras para conquistar o favor de Deus, as obras para manter a salvação, as obras para viver a vida cristã. Então, quando eu vou por esse caminho, vai vir frustração, vai vir decepção, vai vir competição entre os irmãos. Tá? O que acontece na maioria das igrejas? Competição. Quem faz mais obras é o mais elogiado na igreja, é ele que se coloca como o modelo para todos, e aqueles que não atingem um certo padrão são considerados, né, errados, os maus exemplos, e aí que brota a amargura uns nos outros. Então, aqui a gente vê claramente, quando a gente se priva da graça de Deus, vem a raiz de amargura, tá? E isso aí contamina muito. Então a exortação dele é isso: não se prive da graça de Deus para que não aconteça isso, tá? Vamos deixar a graça fluir da forma que ela flui. Amém. Tá? Aí ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Então aqui vamos lembrar de Esaú, né, o irmão de Jacó, né, ou Israel. O Esaú, ele era, em termos da tradição, em termos do que os hebreus viviam, ele era o herdeiro do seu pai Isaac. E por ele ser o filho mais velho. Apesar de ele e o outro, eles eram gêmeos, mas ele saiu primeiro, então eram mais velhos. Mas, por causa, no momento ali de fome que ele sentiu, naquele momento, e Jacó, né, muito esperto, Jacó ofereceu, olha, toma aqui o guisado de lentilha
mas você me dá sua primogenitura, seu direito de De ser herança. primeiro, né? Ele levou aquilo como, o Esaú levou aquilo como profano, ou seja, tanto faz, tá? Talvez ele não acreditasse que o irmão iria realmente fazer aquilo, não sei. Mas o fato é que ele se deixou levar pela vontade da carne, pela fome, né? Ele se deixou levar por isso. Assim como alguns da época aqui da carta aos Hebreus estavam recuando, tá? Por causa das perseguições. Então, chegou o momento de provação, ao invés deles olharem para frente, eles olharam Para trás, né? não para trás, olharam para o próprio Pro presente, próprio, tá? Olharam para a própria situação, isso aí tá muito difícil, né? Eu quero aí resolveram pela carne o problema ali no momento e aí perderam, né? Então Esaú perdeu a sua primogenitura, perdeu a sua herança por causa de uma coisa que ele poderia resistir mais um pouco, tá? Então a exortação aqui é essa. Então não vamos fazer como Esaú, lembrando os recipientes, né? O destinatário dessa carta eram os hebreus que estavam ainda em cima do muro. Não sabiam se voltavam para o templo ou se iam adiante na fé. E alguns estavam recuando. Então, essa exortação faz sentido quando a gente tem isso em mente. Tá? Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, a tempestade, e ao sonido da trombeta e a voz das palavras, a qual os que ouviram pediam que se lhes não falassem mais. Isso aqui está lembrando o Monte Sinai, onde foi dada a lei. Então, quando Deus desceu no monte para dar a lei, houve terremoto, houve fogo, houve relâmpagos, houve barulho de trombeta. Então, foi aquela coisa, assim, humanamente falando, pavorosa. Aquela coisa bem sombria, bem pesada. Então, o escritor fala, vocês não chegaram nesse monte aí que vocês veem, mas chegastes, aí continua, porque não podiam suportar o que se lhes falava, se até um animal tocar no monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Então, ele está falando, vocês não chegaram a isso, vocês estão chegando aonde? Mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, e à universal assembleia da igreja e dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, o que o autor está apresentando não é aquele monte, está apresentando, não é o Monte Sinai, está apresentando o Monte Sião. Tá? Aí vamos lembrar lá em Gálatas também, no capítulo 4, que traz a revelação de que é o Monte Sinai e o Monte Sião. Né? Que é a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Né? A lei e a graça. Então, o autor não está apresentando a eles o Monte Sinai, onde teve terremoto, onde teve trevas, tá? Mas a Sião, que é o Monte da Graça. Ou seja, vamos olhar, isso aqui é o futuro de vocês, é isso que está aguardando, a Jerusalém Celestial, os milhares de anjos, o próprio Deus, tá? O juízo de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, é isso que está nos proposto, tá? A graça está nos propondo isso, está nos propondo ser a habitação de Deus. E aí ele continua, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, o próprio sangue de Jesus, que fala melhor do que o de Abel, né? Ou seja, o sangue de Abel lá do livro de Gênesis, que clamou por justiça. Jesus veio e supriu e falou mais alto ainda do que o sangue de Abel. Tá? O sangue de Jesus trouxe a justiça para o homem. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda vês
ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Aí ele fala aqui algo que ele falou nos capítulos anteriores. Se na época da lei, se as pessoas desviassem e não cumprissem a lei, eles eram apedrejados, sofriam aquele castigo, e se nós rejeitarmos o sangue de Jesus? O que vai esperar? O que nos espera? Aí ele até falou, o que nos espera é uma expectação horrível de juízo. Né? Ele falou no capítulo anterior aí que a gente já estudou. Então, se alguém, né, menosprezava o sangue de animais, e esse alguém era apedrejado, né, sofria tudo aquilo, alguém que rejeita e cospe e menospreza o sangue de Jesus, né, o que espera, né, para ele? Coisa muito pior. Então, o autor, em outras palavras, está dizendo, gente, é isso, essa é a porta, essa é a única porta, é Jesus Cristo. Né? O próprio Jesus falou, eu sou o caminho, o único, a verdade e a vida. Então, se não tem, os outros sacrifícios não vai te levar a lugar nenhum, porque ele não levou ninguém a lugar nenhum, a não ser ao juízo. Tá? Mas Jesus é o sacrifício que nos dá vida. E aí fala lá que ele tremeu a terra naquela época, mas agora ele prometeu que vai comover não só a terra, mas também o céu. Então, para tirar o quê? Tudo que não é eterno vai cair por terra. Tá? Quando Deus tremeu isso aí, tudo que não estava firmado em Jesus é destruído. Então, aqueles que se firmam em Cristo vão permanecer. Amém? Amém. Vai no 27 aí. E esta palavra? Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Isso, rapidinho. Então é o que eu expliquei agora. Então, as coisas foram, né, foram sacudidas aí exatamente para isso, para que tudo que não é eterno caia por terra. Tudo aquilo que não é, tudo aquilo que é abalável, tudo aquilo que é passageiro, realmente se passe e permaneça o que é eterno, tá? Para que as inabaláveis permaneçam, ou seja, as coisas eternas. As coisas do templo eram abaláveis, eram palpáveis, né? E a Bíblia diz que a gente não está olhando para as coisas visíveis. As coisas visíveis são transitórias, mas as invisíveis são eternas. Aí tem o 28. Por isso, recebendo-nos um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor. Aí, até aqui. Então, a gente já recebeu, olha aqui o verbo do passado. Tendo recebido, ou seja, já recebemos o reino. Né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a gente já recebeu esse reino, né? E que ele não pode ser abalado. Né? Então, se Deus abalou as coisas lá, o que não era eterno caiu. Né? Agora nós temos o que é inabalável. E tudo isso aí, o reino de Deus não pode ser abalado. E retenhamos a graça. Vamos reter a graça de Deus. Não vamos passar por ela, não. Vamos ficar nela. Tá? A salvação é pela graça, mas a vida, né, dali em diante também é pela graça. Começamos nela e terminamos nela. Cristo, que é a graça, é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Tá? É do início ao fim. Não tem eu começar pela graça e continuar pelo esforço. Começar pela fé e continuar pelas obras. Não. Comecei pela fé e eu termino pela fé. Comecei na graça, termino na graça. Então, quando a gente retém a graça, aí sim a gente vai estar servindo a Deus de forma agradável. A gente serve a Deus de forma agradável quando a gente serve pela graça. Ou seja,
em forma de gratidão. Eu estou tão grato a Deus que eu quero servir a Ele. Eu estou tão grato a Deus que eu quero que aquelas outras pessoas recebam o que eu tenho. Eu estou tão grato a Deus que eu estou tão feliz que eu quero espalhar a boa notícia, tá? Não é que eu vou fazer isso para eu continuar salvo. Eu pregando ou não pregando, eu fazendo a obra ou não fazendo, se eu já recebi, né, Deus não vai tomar de mim. Só que aqueles que vão entendendo, quanto mais eu entendo o que eu tenho, mais eu vou querer que o outro tenha também, tá? Essa é a diferença, irmão. A motivação da obra. A nossa motivação é a fé ou é o esforço? O esforço, né? É a fé. A gente quer fazer para conquistar ou a gente quer fazer porque já tem? Tá? A Bíblia diz que Deus já nos deu tudo que a gente precisa. Tá? O Espírito já está em nós, o poder já está em nós. Nós não precisamos buscar o poder de Deus, a gente já tem ele. A gente busca, a gente continua crescendo em conhecimento. Então, quanto mais o poder você conhece, ou seja, mais de Deus, mais de Jesus você conhece, mais o poder você vai ser capaz de manifestar aí. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Outro versículo bem usado para nos dar medo, né? Mas que o autor está falando de forma positiva. Deus é um fogo consumidor. E aqui me faz lembrar lá no capítulo 24 de Lucas, quando os dois discípulos de Emaús, quando Jesus se encontra com eles não reconhecem Jesus, né, de imediato. E aí Jesus começa a conversar com eles, e eles estavam tristes porque Jesus tinha sido crucificado. E aí Jesus, né, que eles não tinham reconhecido ali do lado, começa a falar sobre as Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. E aí a Bíblia diz que ele vai mostrando o que dele estava escrito no Antigo Testamento. Lucas 24, versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aqueles dois discípulos estavam ali lamentando que Jesus falou que era o profeta, que ele era o Messias, mas aí ele foi morto, e aí só lamentando. Ele falou assim, mas não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aí, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Então Jesus foi passando, deu uma aula para eles do Antigo Testamento todo, né? Dos livros de Moisés e dos profetas, falando, e tudo que achava sobre ele mesmo ali, ele explicou aos discípulos, aqueles dois discípulos. E aí, olha o que eles dizem. Aí depois Jesus entra com eles em casa e eles partem o pão, comem juntos. Só que ao partir do pão, e aconteceu que estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Aí olha o que aconteceu ao partir do pão. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. Só que aí ele desapareceu, né, no meio deles. E eles disseram para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Não nos ardia o coração? Toda vez que a gente prega sobre Jesus, o nosso coração deve queimar, né? Nosso coração queima, na verdade, de alegria. É o fogo, mas é o fogo que consola. É o fogo que nos fortalece. É o fogo que nos aperfeiçoa, né? Que continua aperfeiçoando a nossa fé, que continua fortalecendo. E o fogo não é o fogo que destruidor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, mas ele consome toda a obra, toda a justiça própria. É o fogo que nos faz nos render a Jesus, tá? E render ao caminho da graça. Amém? Amém. Então, esse foi o capítulo 12, e eu espero que as palavras de Jesus venham também arder em seus corações e fortalecer a sua fé. Se por acaso você ainda não creu que Jesus é o Senhor, que Jesus é o seu Salvador, hoje o Senhor está te dando outra oportunidade para crer, tá? A palavra de Deus, né, ela é fiel. A palavra de Deus ela é viva
e Jesus está vivo, intercedendo por nós. E Ele quer você também como parte da família dele. Amém? Amém. E nós que já somos da família de Deus, né, sejamos consolados com essas palavras e olhando firmemente para Jesus, vamos continuar a nossa carreira de fé, continuar a nossa vida na fé do Senhor. Amém? Amém. Alguma coisa? Não. Amém. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a cada vez que o Senhor fala, os nossos corações se ardem de alegria, o nosso coração se jubila de alegria. Nós desejamos, Senhor, que todos os que ouvem venham também ser consolados por esse fogo do Senhor, sejam consolados pela alegria que o Senhor nos propôs, a alegria da tua companhia, a alegria de poder, de estarmos com o Senhor no final da nossa carreira. Aleluia. Não somente hoje o Senhor está em nós, no nosso espírito, mas nós o veremos face a face naquele grande dia. Em nome de Jesus, console a todos que ouvirem e que ouvirão essa palavra, não as minhas, mas a palavra do Senhor. Aleluia. E que, bendito seja Deus, tenham uma vida na fé e abram mão de sua justiça própria e entrem por essa porta aberta em nome de Jesus. Amém. A graça para os irmãos, um bom domingo e uma ótima semana. Amém.